Olá pessoal, eu sou o professor Júlio César, estamos aqui de novo na nossa disciplina de cálculo numérico e a aula de hoje já terá uma outra abordagem diferente daquelas duas últimas aulas. Hoje a gente vai falar sobre sistemas lineares e eu adotei a seguinte metodologia. No material de vocês a gente é apresentado, ou são apresentados, né, 4 grandes métodos. 2 métodos iterativos, 2 métodos diretos. Aí eu escolhi um método direto que eu considero muito importante e um método iterativo. Então a gente vendo esses dois, vocês terão condições de também iniciar o estudo dos outros dois sem o menor problema. Tá? Vamos ao conteúdo da nossa aula. Bom, nosso conteúdo, vocês vão perceber aqui, como eu já tinha dito a vocês, eu vou abordar um método direto para a resolução dos sistemas. Esse método é o método de Gauss-Jordan, estão vendo aqui. E um método iterativo, vocês já sabem o que é o método iterativo. Um método de Gauss, também Gauss-Jacobi. Um método direto é um método em que eu consigo soluções exatas. Um método iterativo é onde eu consigo encontrar soluções aproximadas. Vamos direto ao assunto. Bom, método de Gauss-Jordan. Aquele primeiro método que eu escrevi lá para vocês é um método direto. Então, um dos métodos utilizados na resolução de sistemas lineares, bom, só relembrando aqui, o que são sistemas lineares? São sistemas em que todas as equações são lineares. E o que é uma equação linear? Uma equação em que o coeficiente, em que a variável xi está sempre elevado ao grau 1. Então, por exemplo, 3x mais 5y mais 8z igual a 20, isso é uma equação linear. X ao quadrado menos 3y mais z igual a 30, isso não é uma equação linear, porque o x está elevado ao quadrado. Tá? Então, preste atenção que os dois métodos só servem para a resolução de sistemas lineares. Vamos continuar. Então, esse método é o método Gauss-Jordan. Em linhas gerais, como é que se baseia esse método? Bom, eu vou gerar aqui uma matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal? Lá da álgebra linear. É uma matriz em que os elementos que não pertencem à diagonal principal, então só relembrando, aqui eu tenho a minha matriz quadrada, né? A diagonal principal é essa aqui. Ou, de outra forma, são os elementos A e J, em que I é igual a J. Ou seja, nós temos aqui o A1, A22, A33, A20, e por aí vai. Então, a gente vai gerar essa matriz. O que é essa matriz? Todos os elementos que não pertencem a essa diagonal são iguais a zero. Então, aqui tudo zero, a gente vai de alguma forma zerar. E na diagonal, pode até ter zero, mas a princípio a gente não vai encontrar valores zeros. E como é que a gente vai gerar essa matriz diagonal? Então são algumas operações, que eu chamei aqui de elementares. Elementares em que sentido? Elementares no seguinte sentido, pessoal. Eu vou usar duas equações, operar essas duas equações, multiplicando por menos 1, multiplicando por 3, adicionando uma equação a outra, subtraindo uma equação a outra. São operações que vocês aprenderam na disciplina de álgebra linear. E certamente aqui será importante. Tá? Vamos seguindo? Esse método não é iterativo. Ele é um método direto. O que é isso? O que é ser um método direto? É um método, né, que vai nos levar a uma solução exata. Ela só não será exata por conta de quê? A menos de erros de arredondamento.
muitas vezes eu tenho que arredondar valores e por conta disso eu vou, obviamente, não chegar a um valor exato da minha solução. Arredondar introduzido pela máquina, ou até mesmo porque a gente fez essa opção, ou após, né, um número finito de passos. A gente inclusive estudou esses erros, né? Erro de arredondamento, erro de truncamento, existe o erro absoluto, o erro relativo, tudo isso foi estudado na segunda aula de cálculo numérico. Se alguém tiver algum tipo de dúvida, vale a pena voltar à aula 2 e retomar esse assunto. Tá? Vamos seguir aqui. Primeira coisa que é importantíssimo vocês lembrarem é o seguinte. Aliás, são dois aspectos. Primeiro aspecto, aqui eu tenho um sistema linear. Por que ele é linear? Porque todas as equações são lineares. Bom, eu sou capaz sempre de escrever esse sistema numa forma matricial. Então eu posso transformar esse sistema numa matriz. Percebam o seguinte, essa minha matriz ela é composta, nesse caso aqui, né? Primeira linha, 1, 1, 1, 7. Da onde vem esses números? É só perceber que aqui eu tenho os coeficientes 1, 1, 1 e aqui eu tenho 7. O detalhe aqui é o seguinte, pessoal. Muitas vezes esse sistema não está arrumado. O que eu estou querendo dizer com arrumado? Por exemplo, aqui eu tenho x, depois abaixo eu tenho 2x e 3x. Eu tenho uma coluna da variável x. Eu tenho uma coluna da variável y, eu tenho uma coluna da variável z. Antes de transformar nessa matriz, eu tenho que perceber se isso acontece. Se por acaso esse z estivesse na segunda posição, eu faria essa troca sem nenhum problema. Então, ó, percebam, 2, 3, menos 1, 2, 3, menos 1, 4, e assim segue. Qual é o nosso procedimento? Depois que a gente aplicar, vou chamar assim, Gauss-Jordan, a gente é capaz de chegar a esse sistema aqui, ó. É um sistema, percebam, que se eu considerar essa matriz aqui, ó, se eu considerar essa matriz aqui, percebam aqui, ó, a diagonal principal e todos os elementos que não pertencem a essa diagonal aqui, ó, todos iguais a 0. Qual a importância disso? Por que a gente trata, né, por que o método usa essa ideia de diagonalizar uma matriz? Vocês vão perceber que, apesar do trabalho, né, da demanda de tempo que é utilizada nesse método, quando eu consigo, de fato, chegar à minha matriz diagonal, o meu sistema acabou, as respostas são imediatas. Percebam aqui, ó, vamos perceber isso aqui de uma forma bem tranquila. Se eu tenho aqui, ó, 1x mais 0y mais 0z igual a 1, obviamente esses termos aqui são nulos. Então, meu x igual a quanto? Meu x igual a 1, olha a resposta aqui. De novo, se eu tenho 0x e 0y, esses termos também são nulos. Daí sobra direto 1y igual a 2. Aqui, ó, pessoal. Então, quando eu consigo transformar essa matriz, uma matriz diagonal, e que todos esses elementos aqui, por exemplo, são iguais a 1, isso aqui direto será quem? A minha resposta. Então, eu sei que x é igual a 1, y é igual a 2, z igual a 4. Então, aqui eu tenho logo as minhas respostas. Tá bem? Isso aqui, eu pulei o método, né? Percebam só. Aqui eu tenho o meu sistema e aqui eu tenho a minha solução. Aqui é o que a gente vai ver agora. Qual o procedimento que vai me levar a, de fato, alcançar ali aquela minha matriz diagonal? Aí, agora nos próximos slides, vocês vão perceber que a gente vai falar sobre o método. E ele não é um método muito diferente do que vocês já viram em álgebra linear. Lá em álgebra linear, dependendo do enfoque que o professor tenha dado a sistemas lineares, ele pode ter usado a ideia de escalonamento na hora de discutir um sistema linear. Discutir, né, é dizer se ele é possível determinado, possível indeterminado, se ele é indeterminado, enfim. E dessa forma, quem lembra de escalonamento aqui já deu alguns passos à frente. Tá? Quem não lembra, eu vou fazer uma pequena revisão e, se porventura ainda permanecer alguma dúvida, o aluno pode recorrer ali aos apontamentos da disciplina de álgebra linear.
Tá? Ou, sempre deixando claro isso, eu estou como tutor de vocês, então podem recorrer sempre. Qualquer dúvida, mesmo que não seja uma dúvida especificamente de cálculo numérico, mas uma dúvida de uma ferramenta, por exemplo, utilizada em cálculo numérico. Tá? Vamos seguir aqui? Bom, aqui ó, como eu tinha dito, escalonamento. A gente deve, depois de escalonado, né, nosso objetivo é esse, ó, a primeira linha deve manter apenas o x, para que y e z, e as demais variáveis, né, se for o caso, sejam nulas. A segunda linha, o y, a terceira linha, o z. Se eu tivesse uma quarta linha, só manteria a quarta variável, a quinta linha, a quinta variável, e por aí vai. Então vamos olhar aqui, ó, vamos voltar um pouquinho e perceber. O nosso sistema é esse aqui, ó. X mais y mais z igual a 7, 2x mais 3y menos z igual a 4. Vamos nos fixar inicialmente só a essas duas equações. Eu quero, por exemplo, inicialmente eu vou eliminar o x da segunda equação. Eliminar esse 2x, na verdade, né, é trabalhar com a primeira equação de tal forma que o 2x suma. Por exemplo, vamos multiplicar a primeira equação por menos 2. Por que multiplicar por menos 2? Percebam, ao multiplicar por menos 2, eu vou ter aqui menos 2x. E se eu adicionar essas equações, menos 2x com 2x, vai dar zero. Então vamos lá, ao multiplicar por menos 2, olha como é que a minha equação ficou. Era x mais y mais z igual a 7. Por menos 2 fica menos 2x, menos 2y, menos 2z igual a menos 14. Adicionei, ó, aqui ó, adicionei. Menos 2x com 2x, 0x. Menos 2y mais 3y, y. Menos 2z com menos z, menos 3z. Menos 14 com 4, menos 10. Então essa aí é a nossa nova segunda linha. Então, é assim, ela não é a segunda linha final, mas ela já está começando a se transformar na nossa segunda linha, vou chamar assim, ideal. Por que ideal? Porque eu já não tenho o meu x. Ela será ideal quando ela não tiver também o z. Lembra? A segunda linha tem que ter apenas a segunda variável. No nosso caso aqui, a segunda variável está sendo y. Tá? Vamos continuar? Vamos seguir aqui o procedimento, né? Vamos eliminar agora o 3x da terceira linha. Vamos eliminar. Eu tenho a primeira linha. Vamos aqui nos fixar na primeira linha. Se eu multiplicar por menos 3, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui um menos 3x e é interessante na hora que eu adicionar. Multipliquei por menos 3, aqui ó, menos 3x, menos 3y, menos 3z, menos 21. Adicionei, aqui ó, foi embora. Ficou menos 4y, menos z, menos 12. Óbvio que eu posso deixar assim, mas se eu quiser eu posso multiplicar por menos 1 para ficar mais 4y, mais z, mais 12. Aqui nós temos a nossa nova terceira linha, ainda não é a final. Mas já é um passo que a gente deu. Porque agora só vai restar eliminar quem? Nessa terceira linha. Eliminar o y. Porque a terceira linha tem que manter a terceira variável. A terceira variável para a gente quem é? É a variável z. Tá bom? Vamos continuar. Vejam que o procedimento, né, ele demanda algum tempo, mas é um procedimento que está muito formatado. A gente sabe exatamente o que tem que fazer. Bom, o que aconteceu depois dessas modificações? A gente tem o nosso sistema assim, ó. X mais y mais z igual a 7. A gente não mexeu na primeira linha, a gente usou a primeira linha para mexer nas segunda e terceira linhas. Tá? Segunda linha já sem o x, terceira linha já sem o x. Agora o que a gente precisa? A gente precisa eliminar o z aqui, a gente precisa eliminar o z aqui. Percebam o seguinte, eu não vou mais utilizar para eliminar, por exemplo,
o y aqui na terceira linha, ou o z aqui na segunda linha, eu não vou usar mais a primeira linha. Por que eu não devo mais usar a primeira linha? Porque usar a primeira linha, como eu tenho 0x, vai obrigatoriamente introduzir novamente o x. Então não é interessante, eu elimino o z, mas eu não consigo, aí eu vou inserir o x. Aí eu vou voltar a uma situação, um passo atrás. Então o que eu quero agora é continuar não tendo o x e eliminar quem? Eliminar o z. Eu quero manter assim, a não existência do x e eliminar o z. Vamos lá? Bom, eu só não segui aqui fazendo, mas eu vou passar as ideias gerais e vocês vão entender perfeitamente. Por exemplo, se eu quiser eliminar esse menos 3z aqui, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, como eu tenho mais z aqui, eu posso fazer multiplicar essa equação por 3. Aí como é que ficaria? Bom, aqui em cima é a mesma coisa, não muda nada. Embaixo ficou 12y mais 3z igual a 3 vezes 12, 36. Então, ó, percebam que houve uma mudança na terceira linha. Ao adicionar segunda linha, terceira linha, percebam que o z vai embora. Ó. Aqui, ó, menos 3z com mais 3z. 12y mais y dá 13y. 36 com menos 10 dá 26. Aí a gente vai ficar com 13y igual a 26. Se eu dividir por 13, vai ficar y igual a 12. Eu conseguiria, dessa forma, eliminar o meu y, eliminar o meu z, né, o y eu quero manter, desculpa, e continuar sem o x. Eu não voltei a ter o x. Agora percebam, se eu tentar mexer na primeira linha para eliminar o z, eu vou acabar introduzindo o x. Tá? Então eu vou ficar naquele círculo vicioso, né? Aquele ciclo vicioso. Eu elimino o x, depois quando eu tentar eliminar o z eu volto a ter x e eu vou ficar nisso e não saio disso. Tá? Por isso usar a terceira linha, nesse caso, é o caminho ideal. Vamos continuar aqui? Bom, aí eu já tenho uma equação que não tem nem x nem z. Então, para eu eliminar o y da terceira, eu uso essa nova equação. E depois eu faço o mesmo procedimento, elimino o y da primeira e o z da primeira. Dessa forma, a gente vai ficar com este nosso sisteminha aqui, ó. Em que diretamente aqui, pessoal, ó, eu tenho a minha resposta. Quanto é que vale o x? X igual a 1. E o y? Y igual a 2. E o z? Z igual a 4. Tá? Esse é o método de Gauss-Jordan. Esse é o método o quê? Esse é um método direto. Eu vou fazendo operações algébricas e ao final eu chego à minha resposta. Percebam que ele não é um método iterativo. Ou seja, ele não é um método em que eu, por exemplo, suponho uma solução e depois vou realimentando o meu processo e encontrando soluções, entre aspas, soluções melhores. Tá? Não é um método iterativo. A gente vai ver daqui a pouco um método iterativo. Vamos continuar? Aqui, ó, Gauss, Jacob. Então ele está apresentando aqui, né? Considere um sistema linear com n equações e n incógnitas. Tá, pessoal? De novo, ó, a ideia é um sistema linear. Tem que ser linear. Não pense em um outro sistema, porque a gente não vai conseguir utilizar o método. Então ele tem 5 equações, 5 incógnitas. 3 equações, 3 incógnitas. 2 equações, 2 incógnitas. Bom, o que é esse método? Esse método é um método iterativo. Vocês já sabem bem o que é isso. O que consiste? Eu tenho uma solução inicial. Percebam aqui, ó, a diferença é assim, porque a gente trata de assuntos diferentes, obviamente. Mas percebam a diferença que existe entre o método de Newton-Raphson, que a gente utilizou para
resolver uma equação, né, encontrar a solução real de uma equação, a gente lá arbitrava um x. Tá? Eu chamava lá de chute inicial, enfim, valor inicial, aí não tem problema o nome que eu vou denominar. Mas era um valor, e esse valor ia sendo, ele ia realimentando o processo. O que é entre aspas, valor para o sistema? Por exemplo, naquele exercício que a gente fez agora, no exemplo que eu fiz de Gauss-Jordan, o que era a solução? Não era um valor de x, era, vamos dizer assim, o terno x igual a 1, y igual a 2, z igual a 4. São 3 valores. Então, se eu tenho um sistema com n equações, eu tenho n valores que eu tenho que arbitrar. É um valor para a variável x1, é um valor inicial para a variável x2, é um valor inicial para a variável xn. Então eu tenho que arbitrar n valores, tá? Fiquem atentos a isso, não é só um único valor. Vamos voltar? Então, solução inicial, x, eu estou colocando aqui índice 0, y 0, z 0, não é o valor 0, tá? É o valor inicial, que pode ser 1. Percebam as reticências aqui, eu não sei quantas são as minhas equações e as minhas incógnitas. Coloquei aqui x, y, z e pus reticências. Vai consistir no quê? Eu vou pegar esses valores, vou substituir na expressão, olha aqui, ó, de novo, recorrência. Lembram lá, método de Newton-Raphson, existia uma solução de, uma fórmula de recorrência. Então a gente tinha lá uma expressãozinha que a gente usava para realimentar o meu processo. Nesse momento aqui, a gente também vai ter uma solução, vai ser uma expressão de recorrência para ajudar na solução. Então, sempre, ou de uma maneira geral, os métodos iterativos apresentam essa expressão, ela é que vai sendo realimentada por valores, né, que a gente vai, inicialmente é um valor externo, depois internamente a gente vai conseguindo, e a partir daí, dessa expressão de recorrência, é que o método funciona. Então é preciso entender, ou pelo menos conhecer bem essa expressãozinha para poder trabalhar o método. Tá bom? Vamos seguir aqui. E como é um método iterativo, eu tenho sempre que ter o quê? Um critério de parada. Tá? Lembram lá? Eu pegava o erro absoluto e dizia, por exemplo, que ele era menor que a minha precisão. Ou pegava o erro relativo, aí vai depender do que você usa como critério de parada. Fórmula de recorrência. Essa aqui é a expressãozinha, né, que não é tão pequena assim, né? Que a gente vai utilizar como recorrente, né? A gente vai usar a toda hora. Ela aparentemente pode ser estranha, mas ela não tem dificuldade não. Percebam o seguinte, o que eu tenho lá na minha primeira linha? Por exemplo, eu tenho A11x1 mais A12x2 mais quantas? Mais algumas, né? A1nxn igual a, vou botar aqui, B1. Percebam o seguinte, se eu pegar toda essa expressão aqui e colocar lá à direita da igualdade, vamos estar aqui como mais, eu posso levar isso tudo para lá entre parênteses e colocar um menos. Então percebam, como é que ficaria? Ficaria A11x1 igual B1 menos todo esse conjunto aqui, ó. Só que eu não tenho A11 aqui, multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então como é que ficou? Ficou B1 menos todo aquele conjunto, divididos por quem? Por A11. Se fosse x2 aqui, aí seria basicamente igual, só que ao invés de dividir por A, né, 1, eu dividiria por quem? A2, 2. Se for aqui xn, aí eu vou dividir por quem? ANN. Tá bom? E o que é esse K mais 1? E o que é esse K? Por exemplo, esse K aqui é a iteração, é a primeira iteração. 1. Aí esse aqui vai ser o X que eu vou encontrar
é o K2, vai ser utilizado para a segunda iteração. Vai ser o número que eu vou realimentar o meu processo. Tá? Então, xk mais 1 é o número que eu encontro para realimentar o meu processo. Então, quando eu entro com o x0, aí eu encontro o x1, que vai realimentar. Aí eu entrei com o x1, eu encontro o x2, e assim segue. Tá? Eu entrei com o y0, eu vou encontrar o y1, que vai alimentar e vai encontrar o y2, e assim vai seguindo. Vamos continuar. Critério de parada. Eu posso ter, como em qualquer método iterativo, eu posso determinar aqui um certo número. Ah, eu vou determinar, sei lá, 1000, 100, 200. E o erro relativo. Esse erro relativo é o seguinte. Eu tenho aqui, lá eu não precisava desse máximo e esse máximo. Bastaria eu pegar essa diferença em módulo e dividir por esse módulo. Mas aqui o que acontece, pessoal? Eu tenho essa diferença para x, eu tenho essa diferença para y, eu tenho essa diferença para z. Então, qual é a ideia da parada? Eu pego a maior dessas diferenças em módulo e divido pelo maior valor em módulo. E isso tem que ser menor que epsilon é a nossa precisão. Tá? Interessante aqui é que eu tenho um teste que mostra se esse método vai ter uma convergência. O que é ter uma convergência? É que, por exemplo, esses valores x3 e x4 estão cada vez mais próximos. Então, há uma convergência para a solução. Mas existem situações em que não haverá essa convergência. Então, na verdade, estaria havendo uma divergência. Esses valores estão aumentando. Então, eu inicialmente devo fazer esse teste. Se esse teste mostrar que aquele sistema será convergente, aí eu utilizo o método. Caso isso não aconteça, aí eu tenho um artifício. Eu posso fazer pequenas mudanças nas linhas ou colunas e com isso fazer o quê? Alterar um método que seria, um sistema que seria divergente para um sistema que vai ter uma convergência para o método. Tá? Vamos ver qual é esse método, ou esse teste, da convergência. Bom, se o sistema linear satisfaz o critério das linhas, ele é chamado critério das linhas, então eu digo que esse método, Gauss, converge. Como é que eu vejo aqui? Bom, eu vou determinar AK. Bom, eu vou somar, sempre módulo, tá, pessoal? Todos os AKJs, sendo J diferente de K. Então aqui vão todos os coeficientes, exceto aquele coeficiente em que o K é igual a J. Por exemplo, A11, ou A22, ou A44. Esse coeficiente que tem os índices iguais, ele aparece onde? Aparece no denominador. Eu vou encontrar vários desses AK. E aí eu vou pegar o maior desses valores, o módulo, e vou ver se é menor do que 1. Se o maior dos valores é menor do que 1, aí eu digo que o meu sistema vai ter convergência. Vamos ver um exemplo que eu acho que isso aí vai ficar mais claro. Bom, aqui, aplicando conhecimento. Avalie a convergência. Eu não estou resolvendo. Eu só estou vendo se vai ou não ter convergência. Do método de Gauss-Jacob para o sistema linear abaixo. Então aqui nós temos o sistema, é linear, e eu pus aqui, ao invés de x, y, z, eu pus x1, x2, x3. Vamos achar o A1. O que eu vou fazer? O A1 é da primeira linha, por isso que é critério das linhas. Eu vou vendo linha a linha, tá? Por isso esse nome é sugestivo. Então eu vou vendo linha a linha, critério das linhas. Vamos voltar? Bom, primeira linha. Qual é o elemento igual aqui, em que os índices são iguais? É o A11. Então esse elemento aqui, é o 10, é o coeficiente 10. Então ele vai ficar no denominador. Os demais, 2 e 1, eu vou somar, tá? Lembrando que é sempre um módulo. Então 10 mais 1, 3, dividir por 10, dá 0,3. O que é o A2? Segunda linha. Na segunda linha, qual é o elemento igual? Em que os índices são iguais, tá? Isso que eu estou querendo dizer. A22. Quem é ele? O 5.
Então, o 5 vai aparecer aqui onde? No denominador. Quais são os outros coeficientes? 1 e 1. O que eu vou fazer em módulo? Vou somar. 1 mais 1, 2, divididos por 5, 0, 4. A3, terceira linha. Aí eu vou pegar, vou destacar o A33. O A33, 10. Então está aqui o 10. Os outros que eu não utilizei, 2 e 3. 2 mais 3, 5. 5 divididos por 10, meio. Bom, o que eu tenho que fazer? Dentre todos os AK, né? As K, eu pego o maior. Qual o maior deles? Meio. Meio é menor que 1? Meio é menor que 1. Se é menor que 1, o teste diz o quê? Que há convergência. Tá? Eu acho que o exemplo ele explica bem ao aluno como usar o método, mesmo que aquela notação matemática pareça um pouco estranha. Então o que o aluno tem que fazer? Primeiro, lembrar que é sempre em módulo. Se eu estou vendo na primeira linha, critério das linhas, eu separo A, 1. Separo para quê? Para usar no denominador. Os demais coeficientes eu vou somar, vou usar no numerador. Se eu estou usando, por exemplo, fazendo o critério para a quinta linha, aí eu vou separar quem? O A, 5, 5. Esse aí eu levo para o denominador, em módulo. Os demais eu somo lá em módulo e coloco no numerador. Aí eu achei o AK, nesse caso o A5. Depois disso, depois que eu fizer para todas as linhas, qual é o maior desses números? Por exemplo, é o da linha 3, é o A3. Ele é menor que 1? Sim. Então, o método vai ter convergência. Não, não é. Então, o método não vai ter convergência. E se não tiver convergência, Júlio? Calma que eu coloquei um exemplo que isso vai acontecer e a gente vai saber como tratar isso. Tá bom? Vamos seguir? Bom, eu estou tentando mostrar aqui como é que eu faria um algoritmo para perceber essa convergência. É óbvio que eu posso fazer ali, se eu tiver 4, 5 linhas, não é tão complicado, mas se eu tiver 200 linhas, talvez eu queira implementar isso. Então vamos lá, algoritmo, eu chamei assim, algoritmo convergência. Então, inicialmente dei um valor para essa variável máxima, 0. Então, para i de 1 até n, faça. Também uma variável aqui auxiliar, soma, 0. Para j igual a 1 até n, faça. Se i diferente de j, olhem só, o que é isso? Soma recebe o valor inicial soma, mais o módulo de a e j. Se vocês perceberem, aqui a gente está fazendo aquele somatório dos módulos em que i é diferente de j. Então aqui eu estou pegando o quê? O meu numerador. Bom, e aqui, pessoal, fim C, né? Aqui, soma, recebe, soma sobre esse módulo. Aqui, o que eu estou calculando? Eu estou calculando o meu AK, o meu A1, o meu A2, o meu A3. E isso aqui, se máximo menor que soma, máximo recebe soma. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aquele critério. Eu estou vendo se aquele meu A, estou pegando o maior desses valores, desses AK, e estou comparando, por exemplo, se ele é menor que 1. Tá, então esse método, esse algoritmo, é um algoritmo que mostra ou não a convergência. É óbvio que teria aqui uma saída dizendo, converge ou não converge. Então vocês podem tentar, numa linguagem que vocês conheçam, fazer uma implementação a partir desse esqueleto aqui. Tá, é óbvio que aí vocês precisam definir se máximo é uma variável, por exemplo, se é um inteiro, se não é. Aí depende da linguagem. Tá? Aqui só tem a ideia matemática por trás do algoritmo, né? Vamos seguir? Aí eu continuo o algoritmo. Aqui, de fato, é o algoritmo. Então, eu chamei aqui, tá, aquele outro algoritmo, tá, aquele outro procedimento lá, né, que eu chamei de convergência, aí eu faço aqui uma referência a ele. Então, a primeira coisa que vai ser feita nesse algoritmo, nesse programinha, é testar a convergência. Aí aqui, pessoal, eu tenho uma outra variável que auxilia a contar, né? Contador 0. Repetir. O que eu estou fazendo aqui? Estou colocando o contador agora valendo 1, mais 1 unidade.
Coloquei uma variável chamada num, que é o numerador, uma variável chamada den, que é o denominador, iguais inicialmente a 0. O que a gente está fazendo aqui? Ó? Para ir de 1 até n, faça yi recebendo 0. Para j igual a 1 até n, faça se i diferente de j. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é aquela, lá da nossa fórmula de recorrência, x, k mais 1, né, igual, aqui um i qualquer. Aqui a gente tem um b, e menos, se vocês lembrarem, a gente tem aqui um somatório e está dividido por a e i. Aqui o que aparece, pessoal? Aparece todos aqueles A12, A13, A1N, menos quem? O A e I, né? O A, por exemplo, se for da linha 1, o A11, se for da linha 2, o A22. Então essa parte aqui do algoritmo está fazendo o quê? Está somando isso aqui. Então eu estou conseguindo essa soma aqui. Depois, eu faço o meu YI receber quem? Olha aqui, ó, BI menos esse Y aqui que eu somei, divididos por A e J. Esse A e J, percebam, ele acontece aqui para cada I igual de 1 até N. Isso aqui vai acontecer o quê? Eu vou sempre dividir por A11, A22, A33. Então eu vou encontrando cada valor. Então, ao invés de fazer uma expressão enorme, né? Eu fiz a opção aqui de inicialmente achar essa expressão que está aqui dentro, tá? Ó, e depois fazer uma expressãozinha menor. Bom, e aqui o que acontece, pessoal? Aqui a gente está usando aquele critério lá de parada. Também eu estou vendo, pegando o máximo valor aqui para o numerador, para aquela diferença. Estou pegando o máximo valor aqui para o denominador. E estou o quê? Estou avaliando. Estou avaliando, eu vou fazendo aquilo, né? Ó, eu vou repetindo isso até que essa razão seja menor que quem? Menor que a minha precisão. Percebam o seguinte, aqui eu fiz x tomar o valor de y, porque eu usei y aí como variável. Mas a gente tem como saída lá o xi, x1, x2, x3, x4. Então só para adequar eu fiz dessa maneira. Tá? Se o aluno quiser trabalhar com x ali no corpo do algoritmo, não tem problema. Aí é uma questão muito particular, da forma como o aluno percebe essas ideias, né? Cx, Cy, Cz, a variável não importa, tá? Desde que eu consiga entender o papel dela no algoritmo, né? Eu consiga traduzir o que eu tenho lá escrito no meu sistema para o meu algoritmo, tá bom? Vamos seguir. Não é um algoritmo assim, muito simples. Percebam até que eu preferi dividir em duas partes. Uma primeira parte que é a convergência, que na verdade é o quê? Aquele critério das linhas, e uma segunda parte que é o corpo dele propriamente dito, tá? Então, você pode separar, né, o pessoal que já programa sabe disso. Eu posso fazer pequenas rotinas e depois, denominando essas rotinas, chamá-la no programa principal. Isso, inclusive, é uma técnica para que a gente, caso aconteça algum problema, eu tenho pequenas rotinas para avaliar. Se eu fizer tudo num grande corpo, um pequeno problema, às vezes eu tenho dificuldade para enxergar esse erro. Tá bom? Vamos seguir? Bom, aqui eu vou tentar utilizar o método, né, como um todo. Então, aplicando o conhecimento, exercício 2. Bom, o que eu quero? Resolver o sistema pelo método que a gente aprendeu, o método iterativo de Gauss, com essa precisão. Olha aqui o sisteminha. X mais 8y, blá, 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 pum. Está aqui o sistema. Depois vocês vão entender por que eu modifiquei. Qual é a primeira providência do aluno? Bom, é a primeira providência depois dele perceber que x está embaixo de x, y embaixo de y, z embaixo de z. Então a primeira providência é fazer o teste da convergência. Vamos para a primeira linha. Primeira linha. Então se é a primeira linha, o A11 vai ficar isolado. Quem é o A1? É 1, vai usar para o denominador, está aqui, ó. Os demais em módulo, aqui pessoal, 8, módulo de 8 é 8, menos 1, módulo de menos 1 é 1. 8 mais 1, 9. Olha só o que aconteceu. Um desses AK já deu o quê? Maior que 1.
eu não tenho que pegar o maior, o critério não é isso, eu calculo vários A, né? A1, A2, A, por linha então, e vejo, pego o maior deles e ele tem que ser menor que 1. Então, obviamente, se eu já tenho um que é maior do que 1, já tenho um valor de AK maior do que 1, obviamente não vai o quê? Ter convergência. Porque, na melhor das hipóteses, ele é o maior valor. Os outros são todos menores do que 1. Então, já de cara, se ele é o maior valor, ele não vai ser o quê? Menor do que 1. Então, se aconteceu isso, vejam aqui, eu já posso de cara descartar esse meu sisteminha. Não é descartar no sentido de que eu não posso utilizá-lo. Utilizar no sentido de não posso utilizar o método para resolvê-lo. Eu vou tentar fazer o quê? Alguma operação algébrica elementar e tentar tornar o que inicialmente era divergente em convergente. Vamos ver? Por exemplo, eu troquei essas duas linhas aqui. Ó. Percebam que era a segunda linha aqui, passou a ser a primeira linha aqui. Vamos ver? Bom, essa aqui é a nossa primeira linha. Vamos fazer o teste? O A1 desse novo sistema, após mudança de linhas. Quem é o A11? Não é o 6? O 6 vai entrar aqui no denominador. Os outros coeficientes, menos 1 e 1. Em módulo, 1 e 1. 1 mais 1, 2, dividido por 6, dá 1/3, dá 0,33. A2. A2, então aqui tem o A22. Vai funcionar aqui como denominador, o módulo. Peguei o 1, peguei o 1. Por que 1 aqui? Porque é módulo. Deu 0,25. O A3. A33 é o 5. Denominador. 1 e 1. 2/5. 2/5, 0,4. Então percebam, todos são menores do que 1. Isso já mostra o quê? Que o critério das linhas mostra o quê? Que satisfaz. Ou ainda, satisfaz no sentido de ser convergente. Tá? Mas só para manter a ideia aí do critério como um todo, vamos lá. Qual é o maior desses valores? 0,40. 0,40 é menor do que 1? Sim, é menor do que 1. Então, obviamente, vai haver a convergência. Então, a gente rodou aquela primeira rotina, que a gente chamou de convergência. Rodamos a primeira rotina e a gente chegou à conclusão que é convergente. Agora a gente vai para o corpo. Não é o corpo do nosso algoritmo. A gente vai rodar aquela outra, vamos chamar assim, outra grande rotina, que vai chegar aos valores de x1, x2, x3, nesse caso x, y e z. Vamos continuar? Bom, primeira coisa que eu vou ter que encontrar são as fórmulas de recorrência. Como é que eu encontro isso? Por exemplo, eu vou lá, vamos voltar aqui, ó. Eu vou à primeira linha e isolo x. Como é que vai ficar? 7 mais y, né, mais y, menos z. 6x igual a 7 mais y menos z. Só que é 6x, aí o 6 vai para lá, dividindo. Então, como é que ficou? 7 mais y menos z sobre 6. Aí eu vou à segunda linha, isolo y. Eu vou à terceira linha, isolo z. Então eu tenho aí as fórmulas de recorrência. Eu estou arbitrando aqui para valores iniciais 0, 0, 0. Tá bom? Bom, vamos começar as iterações? Primeira iteração. Sempre lembrando, tá, pessoal? É iteração mesmo, não é interação. Apesar de haver uma interação entre as coisas aqui, o que eu estou fazendo é uma iteração. Então, primeiro, x1. Né? A primeira iteração vai levar o x1. O que eu vou fazer? Substituir y e z pelos valores iniciais, que são iguais a 0 e 0. Aqui, ó, 0 e 0. Então, eu achei x1. Se eu repetir para y1 e para z1, eu vou encontrar valores para y1 e z1. Tá? Percebam. Para que servem esses valores? Eu comecei com 0, 0, 0. Agora eu tenho um terno que vai realimentar o processo. Vamos ver? Então, nós vamos para a nossa segunda
iteração. O que é a nossa segunda iteração? Pegar aquela fórmula de recorrência e substituir agora quem? O y1 e o z1. Vamos ver, ó. Substituir o y1 e o z1. Substituindo, aqui encontramos 0,9. Para encontrar o y, eu vou substituir quem? Vou substituir o x1 e o z1. Para encontrar o y2, lembram? Era alguma coisa k mais 1 e desse lado de cá, k. Aí nós encontramos o y2. Mesmo procedimento para z2, encontramos o... Desculpa. Mesmo procedimento para z2, o que é? Substituir x1 e y1, aí encontramos o z2. Que a gente vai usar esse termo aqui para quê, pessoal? Uma terceira iteração, alimentar o processo. Alimentei o processo aqui, ó. Percebam que são todos os valores que vieram de onde? Da segunda iteração. Nós encontramos o quê? A terceira iteração. Terceiro conjunto, né? Que pode ou não ser a nossa solução. Como assim pode ou não ser a nossa solução? Percebam que eu não estou... Aí só por uma questão mesmo didática, eu não estou... A cada passagem eu não estou fazendo o teste. Por que eu não estou fazendo o teste? Porque eu considero aí que, como assim, vai demandar muito tempo, talvez a gente perca alguns passos importantes. Eu vou deixar para o final, aí no final eu vou avaliar se, depois de 4, 5 iterações, eu posso avaliar e ver se já estou com um valor aproximado que satisfaz a minha precisão. Bom, seguindo essa ideia, para uma quarta e para uma quinta iterações, eu determinei esse conjunto aqui como sendo um conjunto o quê? Solução. Então, depois de 5 iterações, eu tenho aqui um conjunto solução. Então, essa aqui será a solução do meu sistema. Tá? Então, percebam que é um método, assim, muito trabalhoso. Mas é um método que, implementado, fica quase que instantâneo. Eu só preciso, primeiro, eventualmente fazer alguma mudança, aí sou eu quem tem que fazer. E essa mudança, para que eu garanta a convergência e alimentar o processo, vamos dizer assim, com os valores iniciais. Feito isso, eu vou ter, já que eu garanti a convergência, eu vou ter o meu valor. O meu valor, que eu digo, os valores que vão ser, na verdade, vão compor a minha grande resposta. Eu posso ter 20 valores, mas que é uma única solução. Tá? Lembrando dessa ideia aí do sistema, de sistemas lineares. Tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Então, vamos ao resumo da nossa aula. Bom, o que a gente estudou hoje? Falei, resolução de sistemas lineares. Existem métodos que são diretos, métodos que são iterativos. Optei por um, Gauss, Jordan, direto, lembrando do escalonamento. Método iterativo, que é aquele método em que a gente vai realimentando o processo de Gauss, Jacob. A mesma sigla, né? Ficaria. E a gente também viu o algoritmo do método de Gauss, Jacob. Por que eu não fiz um algoritmo para o método direto? Porque, assim, por ser iterativo, é mais interessante, né, que eu conheça o método, o algoritmo para esse método, o método que é iterativo. Tá? Então, eu espero que todos tenham entendido, deem mais uma olhada na aula, peguem aqueles pontos que vocês tiveram uma dúvida ou outra e, por favor, não deixem de perguntar. Tá? Façam os exercícios lá no registro de frequência. Qualquer dúvida também pode perguntar. Pode enviar a sua pergunta, pode ir ao fórum e eu prontamente responderei. Eu sempre faço isso, envio um material complementar, vou fazer isso e em breve vocês terão isso aí disponível e isso também é um material que auxilia aí no entendimento da matéria. Tá? Só para relembrar, a gente ainda vai ter uma aula antes
da nossa aula de revisão, uma aula antes da AV1, mas é até esse ponto a AV1. Então, a AV1, essas 5 primeiras aulas, e obviamente tem uma 6ª aula que é a aula de revisão. Aí eu vou pegar alguns exercícios e a gente vai trabalhar aí como revisão. Tá? Então, até a nossa aula de revisão e bons estudos.